Muito boa noite. Cavaco Silva participou hoje pela última vez como Presidente da República no 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas. No discurso da cerimónia comemorativa, o chefe de Estado frisou que Portugal pode olhar agora para o futuro com confiança, independentemente de quem governe, se forem cumpridos 4 objetivos, todos eles relacionados com as finanças e a economia. Criticou ainda os profetas da desgraça. Ora, o discurso de Cavaco Silva é o tema central, mas não o único, naturalmente, para a conversa desta noite com o Rui Moreira, Presidente da Câmara do Porto. Boa noite, Rui. Boa noite. Aproveitaste o feriado? Aproveitei. Muito bem. Ora, este discurso de Cavaco Silva frisa precisamente isto, ou seja, ele quase que deixa aqui uma ideia de que, seja quem for que estiver no governo, se forem cumpridos estes 4 objetivos que ele estabeleceu, Portugal poderá olhar para o futuro com confiança se forem assegurados. Os 4 objetivos que são, recordo, o equilíbrio das contas do Estado e a sustentabilidade da dívida pública, o equilíbrio das contas externas e o endividamento externo, a competitividade face ao exterior e a carga fiscal em linha com os principais concorrentes. Tudo à base de economia e finanças, que são as grandes preocupações de Cavaco Silva? O país reduz-se a isto? O país é mais do que isso. É óbvio que para que os outros desígnios sejam atingidos, e o maior desígnio que nós temos neste momento, qual é? É uma sustentabilidade, também tem que ser uma sustentabilidade social. Nós precisamos de conseguir que depois destes anos terríveis, anos de, primeiro de muito baixo crescimento e depois anos de crise, precisamos de recuperar a coesão social. Se o que o professor Cavaco Silva diz, e acho que é isso que ele diz, é que para conseguir isso é preciso resolver o problema da economia e conseguir que a economia não viva de altos e baixos. Mas de facto, quando nós nos perguntamos, nós cidadãos nos perguntamos quais são os nossos grandes problemas, percebemos que os nossos problemas é a coesão social, é recuperar um pouco os direitos adquiridos, é refazer o contrato que tínhamos com o Estado, é encontrar soluções para os problemas na natalidade e, apesar de tudo, termos um país com esperança. Mas não me parece que isso seja contraditório com os desígnios que são apontados sobre o ponto de vista económico. Agora, se esses desígnios podem ser atingidos, eu acho que entre confiança, eu acho que nós ainda não temos propriamente razão para ter confiança, acho que estamos longe disso, mas não acho mal que haja um discurso positivo e otimista. Acho que o que nós podemos ter neste momento é alguma esperança, mas também termos a noção de que falta muito para voltarmos a pôr o país no trilho certo. E isso é um trabalho, vai ser um trabalho que vai demorar muitos anos, não vai ser seguramente em 2 ou 3 anos. Para já, abandonou um pouco aquela ideia da convergência que vinha abordando, mas deixou claramente 4 objetivos e, portanto, dizendo, seja quem for que esteja no governo, se estes 4 objetivos forem cumpridos, então podemos ter segurança no futuro. Mas isto não é tentar condicionar, não é já quase estabelecer 4 linhas orientadoras de um futuro governo? De alguma maneira é. Mas este Presidente da República, é verdade que foi o seu último discurso, mas vai ter muita importância lá para outubro, porque naturalmente que vai ser ele a nomear o futuro governo. É claro que se houver uma maioria clara, uma maioria absoluta, seja da coligação, seja do Partido Socialista, a situação não se coloca, porque naturalmente o Sr. Presidente da República largará o governo a quem tiver essa maioria. No caso de não ter, o Sr. Presidente da República está aqui também a deixar a meu ver, algum recado, e isso naturalmente incomoda a oposição, é compreensível que incomoda a oposição. E de facto as reações foram aquilo que quase que se previa, não é? Da esquerda, nomeadamente o PS e o PCP, claramente a dizerem que o discurso que Cavaco Silva fez foi um discurso de campanha eleitoral a favor da maioria, que obviamente ficou agradada com o discurso de Cavaco Silva. Pois, esse tem sido um dos problemas, eu diria, de uma certa degradação da presidência. Eu não sei se isto poderia ter sido diferente e, portanto, não queria responsabilizar pessoalmente o incumbente, o Sr. Cavaco Silva. Admito que num tempo tão difícil como este fosse quase impossível manter o prestígio de independência que a Presidência da República tinha. O Sr. Professor Cavaco Silva, quando foi escolhido, todos nós o sabíamos, era uma pessoa dada às questões da economia, das finanças, é um professor de finanças, sempre foi isso. Ele aparece na vida pública praticamente como Ministro das Finanças de Sá Carneiro. E, portanto, o Sr. Presidente da República nunca, ao contrário de outros, dos seus antecessores, que falavam da economia, mas era um tema lateral, achavam que ia ser um tema da gestão do governo e falavam mais da coesão, da política externa, da afirmação de Portugal. O Sr. Professor Cavaco Silva
viu-se na necessidade de intervir nessa área, ou de dar os seus contributos nessa área. E, logicamente, aqui é impossível agradar a gregos e a troianos. E se houve uma altura em que este governo sentiu até a crítica do professor Cavaco Silva, é verdade que, em determinada altura, parece que o professor Cavaco Silva começa hoje a identificar-se mais com as políticas que o governo tem levado a cabo e, portanto, é natural que a oposição sinta aqui alguma resiliência relativamente àquilo que é um discurso. A oposição não gosta de ouvir dizer que as coisas estão bem, não é lógico. A minha oposição na cidade do Porto também não gosta de ouvir que as coisas estão bem. E se há alguém que é suprapartidário, que está acima de tudo e diz as coisas no Porto estão bem, é natural que a minha oposição não gosta. Portanto, nós também temos que compreender isso, é da esfera das relações humanas. E não... Mas isso significa que, daqui até às eleições, sempre que Cavaco Silva falar ou tiver esse tipo de atitude, vai ser claramente sempre confrontado com esse tipo de críticas e, portanto, sendo um aliado da... Sim. Ou seja, a forma de desvalorizar o julgamento do professor Cavaco Silva enquanto Presidente da República vai sempre ser a tentativa de o colar a uma estratégia eleitoral que não parece ser, de facto, o caso. Creio que o professor Cavaco Silva procura dar a sua opinião, e claro, a sua opinião sincera. E vamos lá ver. Também não podemos esquecer de que família política o professor Cavaco Silva vem e quais são as convicções dele. E, portanto, é natural que isto cause algum embaraço aos partidos da esquerda. Mas quando ele hoje diz que existem fundadas razões, entre aspas, fundadas razões para encarar o futuro com mais otimismo, este percurso que estamos a seguir é de facto... Eu repito, eu acho que é um percurso que nos abre alguma esperança, acho que alguma coisa foi feita, mas nós continuamos a ter uma dívida externa muito elevada. Continuamos a ter uma taxa de desemprego que é verdade que de alguma maneira tem vindo a ser amolecida, mas que é uma taxa de desemprego insustentável. Continuamos a ter, a nível da administração, um conjunto de problemas para resolver. E, portanto, eu acho que a esquerda admitiria que se falasse em esperança. Acho que a esquerda fica incomodada quando se fala em confiança. Seja como for, Cavaco Silva também hoje lembrou que a crise deixou sequelas profundas em muitos portugueses, sim, algumas das quais persistem. Portanto, não, é verdade que há essa referência. Mesmo, não é? Há essa referência. E fala do desemprego demasiado elevado e que muitas famílias continuam privadas de um nível de vida digno. Tudo isto acaba por se relacionar até com esta questão da imigração, porque muitas pessoas acabaram por ter de emigrar, e a Presidente da Comissão das Comemorações, a professora Elvira Fortunato, acabou por dizer que, enfim, em relação aos jovens e aos jovens investigadores, que eles saiam por vontade, mas não empurrados. E Portugal vive confrontado com isto, não é? Na recuperação, mas também em tentar não deixar de fugir. Porque surgem grandes oportunidades. Como nós todos na vida, nós todos já nos fizeram desafios que nós aceitamos. Mas em 400 mil pessoas que se vão embora, não são todos que querem ir. Eu acho que nos 400 mil que foram embora, houve 40 mil, se calhar, que foram porque lhes foram dadas grandes oportunidades que cá não teriam. E essas pessoas estão satisfeitas, fizeram a sua opção. Eu também já vivi no estrangeiro e trabalhei no estrangeiro. Agora, a esmagadora maioria das pessoas que saíram não foi por causa disso, foi porque o país não foi capaz de lhes criar condições. E essas pessoas vivem hoje situações, muitas vezes, muito complicadas e dramáticas. Eu, quando vou ao estrangeiro, e tenho bastantes vezes, é normal saberem, está um Presidente da Câmara do Porto, podem não ser do Porto, é raro serem até, não é? Mas aparecem para falar comigo. E muitas delas falam com nostalgia, contam umas dificuldades, contam até que foram à procura de um Eldorado que não encontraram, porque muitas vezes propuseram determinados salários, mas que eles não descontaram o que é o custo de vida nesses países. Exato. E, acima de tudo, têm saudades da família e têm saudades também de fazer melhor pelo país. Porque também há muita gente que diz, eu gostava de estar lá a fazer aquilo que estou a fazer. Gostava de poder dar o meu contributo, gostava de lá construir a minha família. Essas pessoas hoje vivem, de facto, numa situação muito angustiante e para o país, acima de tudo, é sangrar o país, porque essas pessoas foram formadas aqui. Portanto, fizeram os seus cursos universitários. O Estado, nós todos, investimos também nessas pessoas. E, portanto, construímos ativos que agora não estamos a valorizar. São ativos até para a segurança social, de que tanto falamos, porque não estão a contribuir. Para a segurança social e para a riqueza, ou seja, o princípio da educação gratuita, se assim quisermos, tem muito a ver com isto. O Estado investe nessas pessoas, nessas gerações, para que essas gerações depois possam devolver ao Estado, devolver à comunidade aquilo que aprenderam através da criação de riqueza ou da criação de conhecimento. Se essas pessoas são aqui formadas e depois vão praticar ou vão executar aquilo que aprenderam fora,
nós estamos a perder um ativo. Todos nós calculamos, eu não sei qual é o valor, o que é que custa formar um médico. Se esse médico depois, acabado de formar, não arranja cá emprego e vai trabalhar para um país qualquer, vamos imaginar que vai trabalhar para Moçambique é um excelente negócio, naturalmente. Agora, para Portugal, que esteve a formar aquela pessoa, que esteve a formar aquele quadro, é um péssimo negócio, porque esteve a fazer um investimento que depois não conseguiu recuperar. E, portanto, há aqui duas visões. Por um lado, a visão dessas pessoas, que é a que mais me preocupa, até porque conheço amigos dos meus filhos que vivem nessa circunstância, mas depois também é o sentimento do esbanjamento dos recursos que nós aplicamos. Pois é, porque quem está a fugir já não é mão de obra desqualificada, não é? Não, nós estamos a falar, é porque nós nos anos 60 tivemos uma fuga, as pessoas emigraram muito nos anos 60. Emigraram porquê? Porque eram pessoas que queriam fugir à guerra, umas delas, e outras não arranjavam cá trabalho. E iam para a construção civil, iam para a França, iam de salto. Iam para o que houvesse. Iam para o que houvesse, iam para os bidonville e algumas voltaram e fizeram fortuna e outras a vida correu-lhes bem. Mas essas pessoas normalmente eram pessoas com baixo nível de formação. Nós agora estamos a fazer com que a saída das pessoas de Portugal seja pessoas com elevadíssimo nível de formação. E principalmente contra a vontade. Claro, mas para elas regressarem, outros regressarem, é preciso que o mercado funcione e crie empregos. Sim. Esta evolução de que tanto se fala que se está a verificar já na economia, sente-se realmente ou é apenas virtual ainda? É apenas estatística? Eu diria o seguinte, há sinais contraditórios. É evidente que há alguns setores da economia que têm demonstrado uma enorme resiliência. Acho que o Sr. Presidente da República, quando fala nisso, tem razão. Vejamos a indústria do Norte, que há uns anos era anunciada como condenada. Mesmo antes da crise dizia-se que Portugal vai ser um país de serviços. A têxtil vai acabar, a confecção vai acabar, os sapatos vão acabar. E, de facto, aqui há sinais que essas indústrias foram capazes de se reconverter. E foram capazes de se reconverter porquê? Porque foram capazes de ir buscar mão de obra qualificada, porque trabalharam, porque investigaram, porque trabalharam num produto, fizeram um produto acabado, foi muito especializado. E esses sinais são positivos. Ainda assim, quando nós olhamos a economia no seu todo, a economia no seu todo é muito anémica. E anémica porquê? Porque estes motores da economia, que são estas novas empresas, são estas startups que aparecem, são também as médias empresas e tudo mais, e alguns investimentos, apesar de tudo, não são o vagão suficiente. Precisávamos de mais alguma coisa. Precisávamos, desde logo, que o lastro fosse menor. E o lastro, estamos a falar no lastro fiscal, e estamos a falar em muitos aspectos, o nosso país não é um país muito competente para, por exemplo, atrair investimento estrangeiro. A atração de investimento estrangeiro nos últimos anos tem sido muito por transação, tem sido através da venda de ativos. Eu gostava muito mais de ter investimento estrangeiro, no caso da Auto Europa, então que sim, que vem cá, mas não vem comprar alguma coisa que cá existe. Vem investir aqui e dizer vamos criar ali uma fábrica disto, uma empresa daquilo. Isso tem vindo pouco e nós não temos sido capazes de atrair esse investimento produtivo. Sem isso é difícil, até porque sabemos que as empresas estão descapitalizadas e não foi só o investimento público que baixou nos últimos anos, foi também o investimento privado por causa das dificuldades de financiamento. E, portanto, temos aqui um gap grande que vai ser preciso vencermos. Rui, à volta de tudo isto estamos sempre a falar das pessoas, não é? Sim. É o Dia de Portugal, de Camões e das comunidades portuguesas e, portanto, já falámos um bocadinho de tudo isso. Cavaco Silva disse hoje que os portugueses foram exemplares na atitude, na coragem e no sentido de responsabilidade ao longo desta crise que vem desde 2011. Que povo é este que sofre desta maneira, o que tem sofrido estas agruras e não vai para a rua violentamente protestar como vimos noutros locais? Quem somos nós? Eu não sei se nós somos muito diferentes dos outros. Eu não consigo fazer essa avaliação. Esta coisa dos povos serem uns diferentes dos outros, eu acho que nós somos todos bastante mais parecidos uns com os outros, principalmente na Europa, do que às vezes nos dizem. O que me parece é que os portugueses têm algum estoicismo e acho que esse estoicismo marca muito o percurso do que foi feito, mas também foi o não aparecimento de grandes alternativas e, portanto, as pessoas fizeram algumas manifestações, há algum incómodo, mas muitas das pessoas sentiram que se calhar não valia a pena. E, portanto, também houve aqui, independentemente dessa forma estoica de ser, também houve aqui algum pessimismo, dizer assim, quase não vale a pena. Eu conheço pessoas, meus amigos, pessoas que perderam o emprego e tudo mais, mas essas pessoas, para que é que elas vão? Elas dizem assim, não vale a pena gritar, quer dizer, ninguém nos vai ouvir.
E, portanto, também houve um pouco esse sentimento de isolamento dessas pessoas, de não se conseguirem congregar e não perceberem que havia alguma coisa mais que as podia levar. Se isso é bom, se isso é mau, não sei. Mas também resulta um pouco de um certo adormecimento da sociedade. Uma sociedade que às vezes questiona pouco sobre as alternativas que lhes são oferecidas. Bem, e isto leva-me a outra conversa que tem a ver com o Presidente da Câmara do Porto, o autarca, que liderou um movimento, precisamente, que demonstrou isso mesmo, uma dinâmica de cidadãos, portanto, que apareceram. E Cavaco Silva falou neste 10 de junho, pelo menos 2 vezes, dos autarcas, dedicou parte de discursos aos autarcas, mostrando algum sinal de confiança dos novos autarcas, a quem é devida uma palavra de reconhecimento pelo trabalho feito. O que eu me questiono sempre quando ouço o poder central a falar dos autarcas é até onde é que estas palavras são verdadeiramente honestas quando falam dos autarcas. O agradecimento... Eu não direi que não são honestas, mas acho que muitas vezes não há uma sinceridade, ou pelo menos não há uma coerência. Quando nós olhamos, e eu falei esta semana na Assembleia Municipal do Porto relativamente a essa matéria, eu acho que as autarquias, os autarcas, o poder local tem sido maltratado. Porque muitas vezes aquilo que se invocam são os maus exemplos, e houve maus exemplos, mas em 300 e tal autarquias, se calhar os maus exemplos foram em 30 ou 40. Quando nós comparamos com os erros que foram cometidos pelo Estado Central, acho que a margem de erro, apesar de tudo, é favorável aos autarcas. Depois temos uma outra coisa, um conjunto de regras e de condicionamentos que são impostos às autarquias a partir do Estado Central, e já nem é dos eleitos, é a partir, muitas vezes, da burocracia instalada. Quer dizer, eu não consigo compreender porque é que uma Câmara, como a Câmara Municipal do Porto, só pode ter 7 direções municipais e tem que ter 13 departamentos, apenas para dar um exemplo. Eu não sei se está bem, se está mal, eu acho que está mal por acaso, mas quem é que determinou isso? Não deveriam ser os eleitos na cidade que deveriam determinar, se quiser, a macroestrutura, o organigrama de uma Câmara? Mas aí é que não teriam está a contradição, nisso. que se fala sempre da grande conquista de Abril, que é o poder local, mas depois é tudo imposto de cima para baixo. É tudo imposto de cima para baixo. Quer dizer, coisas absolutamente ridículas. Vão ao ponto, ao pormenor de dizer o Presidente da Câmara e o Chefe de Gabinete têm entre si que dividir uma secretária. Eu não sei se isto é bem, se é mau, mas quem é que determina isto? Será que... Mas isso chega a estar... Chega a este ponto. Ou seja, é tudo compartimentado e transformado num conjunto de caixas. Mas quem é que as determina? E porquê? E será que isso contribui para que o poder local seja mais eficiente e responda melhor às necessidades dos cidadãos? Eu acho que não, mas acima de tudo não reconheço, sinceramente, não reconheço a autoridade a quem impõe essas regras e essas leis. A questão da cobrança dos impostos é talvez o caso mais paradigmático. As câmaras, independentemente de taxas e licenças, cobram impostos, mas quem cobra para as câmaras é a autoridade tributária. As autoridades tributárias cobram esses impostos. E, porque cobrarem esses impostos que depois vão entregar às câmaras, têm um determinado montante de que se apropriam. 2,5% ficam com eles pelo serviço prestado. Mas depois as câmaras recebem das autoridades tributárias notas de cobrança que não podem verificar porque ninguém confia em nós. E quer dizer, nós às tantas perguntamos assim, mas isto estará certo? Nós não podemos auditar isto. Quer dizer, no município do Porto há qualquer coisa como 29 milhões que a autoridade tributária diz são impostos cobrados, mas que ainda não foram pagos e, portanto, não podemos transferir para o município do Porto, apenas para dar um exemplo. Mas será que isto faz sentido? Não há maneira de saber se isso é verdade ou não. Será que isto faz sentido? Será que faz sentido que, por exemplo, o caso, e aqui já não estou a falar sequer na cidade do Porto, mas que o metro e os STCP sejam concessionados num modelo que não mereceu a aprovação dos autarcas onde esse sistema de transportes atua, numa área metropolitana alargada. Será que isto faz sentido? Quando, ao fim e ao cabo, quando ando na rua, aquilo que os cidadãos muitas vezes me dizem assim, e ando todos os dias, dizem-me, Sr. Presidente, cada vez há menos autocarros. E eles têm razão, só que eles acham que isto é uma competência da Câmara, porque nos outros países cá não é. A mesma coisa com as escolas, diz agora vamos transferir competências para as escolas. Nós já temos algumas competências, ciclo básico, mas porquê é que não hão de confiar, por exemplo, a questão dos professores ou a questão às autarquias, ou neste caso também às áreas metropolitanas? Sim, mas aqui há duas coisas. Uma é, por um lado, uma aparente hipocrisia, que é mais poder para as autarquias, mas depois não há capacidade de gestão nem entrega de envelope financeiro. De envelope financeiro. Eu disse no meu discurso de tomada de posse que já conhecia esta intenção de passar responsabilidades para as câmaras e digo, isto não pode ser alijar responsabilidades. Se nós queremos passar competências para alguém,
Temos que lhe passar as competências e os meios para que essas competências possam ser concretizadas. Se assim não for, os municípios têm todas as razões para desconfiar porque não têm recursos. E, portanto, nós vivemos nesta dislexia de dizer que nós queremos que os municípios façam mais, mas, ao mesmo tempo, o Estado reduz as transferências para os municípios. Mas em relação à educação, e agora começa a haver... Eu acho o seguinte, acho que a colocação dos professores e os planos curriculares deveriam ser competências metropolitanas. Muito claramente. Deveriam ser os autarcas, no seu conjunto, porque tem que ser numa área alargada, que deveriam, por exemplo, definir entre si das necessidades de professores, das necessidades curriculares. Era perfeitamente razoável que o fossem e deviam de ser ouvidos nessa matéria, porque é isso que a população espera de nós. A população o que é que espera? Espera que o Estado Social funcione e sabe a educação e a saúde. E depois olha, fundamentalmente, e depois olha também para a questão da mobilidade. Se todas estas funções estão longe do poder dos autarcas eleitos, se acabam por ser decididos pelo Estado Central, a população fica muito perplexa quando ouve dizer que nos estão a transferir competências. Quando de repente pegam nas águas e fazem aquilo que fizeram, ou seja, obrigam os municípios subitamente a entrar no modelo de fusão, e isso nós sabemos que a água vai custar mais 40%, e não somos ouvidos, a população diz assim, mas porquê? Mas o município do Porto quis vender aquela posição? Perguntam-nos, e nós dizemos, não, foi por imposição. Então dizem, mas isto não dá com o discurso, ou seja, esta dislexia do discurso, entre o discurso da descentralização, da transferência de competências, do elogio, mas no fundo da desconfiança com que as pessoas são olhadas. E nós estamos debaixo do maior dos escrutínios. Sim, mas qual é o poder afinal que têm os autarcas quando todos juntos, sobre a vida dos seus próprios municípios, dizem não é esse o caminho, mas que lhes é imposto? Afinal, que poder é que os autarcas têm? Não tem, porque de facto o modelo de descentralização não se concretizou. Está previsto na Constituição devolução de poderes. E aquilo que tem acontecido nos últimos anos, muitas vezes fala na Constituição e há muita gente a defender a Constituição. Eu também defendo a Constituição, mas era bom que a Constituição fosse aplicada em todos os seus artigos. E nesta matéria o assunto tem sido sempre ignorado. E, portanto, indiscutivelmente, o Poder Central, na medida em que teve um problema, e teve um problema grave, porque o problema que surge em Portugal é um problema do Estado, da sustentabilidade do Estado Central, é muito mais fácil fazer cortes na periferia, longe das ameias, longe do castelo, onde está o poder instalado. E depois fala-se nas sinergias, diz não, a melhor sinergia é a mesma coisa com juntar tribunais ou juntar hospitais. Admitamos que a sinergia existe. No mundo de hoje nós podemos fazer sinergias, sem sinergias tem que ser apenas num ponto. A sinergia era exatamente perceber e usar os exemplos dos outros países. Esta semana saiu um relatório da OCDE e, portanto, porque há muitas vezes as pessoas pensam, estes tipos de lá, os autarcas querem poder, descentralização, não sei o que querem mandarem mais coisas. E, se calhar, isto que vai custar mais dinheiro. Porque há sempre a ideia que, diluindo competências, se gasta mais dinheiro. Este último relatório da OCDE demonstra exatamente o seguinte, que nos países mais centralistas, que o modelo centralista é um modelo mais incompetente em termos da aplicação dos recursos. E aponta Portugal, e diz exatamente que Portugal é um dos países em que esse centralismo é mais obsessivo. E uma das coisas que me surpreende é quando chegou cá a Troika, eu pensei que a Troika ia impor a Portugal esse modelo de centralização porque impôs à Grécia. Mas cá não impôs porquê? Porque os partidos políticos não queriam, porque se o quisessem estaria lá. E, portanto, há aqui uma certa dificuldade entre aquilo que é a percepção do poder por parte do cidadão e aquilo que é os poderes efetivos que há nos municípios. Mas perante isso, é preocupante o que pode acontecer com a distribuição dos dinheiros comunitários? Essa é outra questão. Cavaco Silva diz que os autarcas devem ser os catalisadores para o bom aproveitamento do programa 2020. Eu percebo o que é que o Sr. Presidente da República diz, mas seria bom que o Sr. Presidente da República pudesse ver, e se algum assessor dele tiver a ouvir este programa, que lhe dê uma lista do que vai ser a redução nas transferências para os municípios e para as comunidades intermunicipais dos fundos do Portugal 2020. É porque vamos ter cortes muito significativos. Bem sei que há verbas que vão ser alocadas à competitividade e à questão social e tudo mais, mas naquilo que é as transferências para os municípios naturalmente, são muito menores, é indiscutível. Estamos a falar em valores muito menores. Portanto, Portugal continua agora, com certeza que é é preciso mesmo assim fazer escolhas judiciosas. Aí acompanho. É preciso que não se entre em programas
mirabolantes, em obras mirabolantes e tudo mais, e é preciso utilizar estes recursos, e nós com certeza que é um grande desafio a utilização dos recursos, e sabemos que há programas temáticos a que podemos ir. Portanto, não tenho aqui uma visão trágica, mas também nos podemos perguntar se a forma como estes fundos agora vão ser distribuídos será melhor. Eu tenho contestado e tenho demonstrado preocupação, e demonstrei preocupação, acho que fui o primeiro autarca a manifestá-la em janeiro do ano passado, mas hoje em dia, para dar o exemplo, o Sr. Presidente da Câmara de Viseu, que foi neste governo secretário de Estado da Economia e teve com ele o Portugal 2020, concorda com as críticas que foram apontadas por mim. Portanto, eu sei que o Sr. Presidente da República esteve em Viseu, espero que o Sr. Presidente da Câmara de Viseu, Dr. Almeida Henriques, tenha podido explicar-lhe que de facto há aqui alguma dificuldade para os municípios. Uma último assunto que queria discutir consigo é o seguinte, é que começa a haver notícias, agora a propostas legislativas, de gente que lhe é próxima que apoiará partidos. E, portanto, o que lhe pergunto é se não sente que nos próximos tempos vai haver alguma tentativa de colagem de Rui Moreira, de um movimento independente que acabou por ser exemplar até em termos internacionais na forma como foi conquistada uma Câmara do Porto, se não é um atrativo para os partidos tentarem aliciá-lo de alguma forma que possa apoiar as candidaturas? Aliciaram a mim, como eu disse, vamos lá ver, eu quando apresentei a minha candidatura, disse na minha candidatura que haviam todas as pessoas que quisessem estar comigo e estar pelo Porto. E sabia perfeitamente, e disse-o, que estavam pessoas desde o CDS, que aliás depois veio formalizar o seu apoio, a pessoas próximas do Bloco de Esquerda, a pessoas tradicionalmente do Partido Socialista, até algumas pessoas próximas do Partido Comunista, ambientalistas, a pessoas como eu que nunca tinham tido nenhuma filiação. E, portanto, eu sabia perfeitamente que este movimento era pelo Porto, para o Porto e só pelo Porto. Sabia perfeitamente que essas pessoas continuariam a manter as suas opções políticas e sempre disse que nós não íamos formar nenhum partido, que não pretendíamos criar nenhuma homogeneidade ideológica e não queríamos federar este movimento. Este movimento é um movimento pelo Porto, com determinado objetivo, para assumir a governação da Câmara da segunda cidade do país. Mas essas pessoas continuam naturalmente, todas elas, cada uma delas individualmente, a ter as suas predileções, as suas filiações, as suas amizades e as suas ideias. E, portanto, é perfeitamente razoável que haja uns que naturalmente se vão aproximar de um partido e outros que se vão aproximar de outro, como nas eleições vão votar naqueles que entenderem. É perfeitamente razoável e, agora, uma coisa é certa, não vão condicionar seguramente o meu movimento na forma como tem governado a cidade do Porto e vai continuar a governar. E nós temos uma coligação que funciona bem com o Partido Socialista, naturalmente as pessoas do Partido Socialista farão as suas opções. Mas a determinada altura pode haver choque perante esse desenho que nós fizemos aqui, ou que me fez aqui, desse centralismo e a questão das autarquias. Portanto, alguém que lhe seja próximo ou que esteja no movimento da Câmara do Porto e que possa apoiar um determinado partido, depois pode haver o choque desse partido se chegar ao governo. Não, eu só espero que essas pessoas, se esse partido chegar ao governo, não se esqueçam dos compromissos que nós temos na cidade do Porto e que sejam, se quiserem, os nossos embaixadores junto dessas forças políticas. Eu não serei, com certeza. Eu manterei a minha posição de independência como Presidente da Câmara do Porto, sabendo que dentro dos meus apoiantes, dentro das pessoas que trabalham comigo, pessoas que eu estimo e que considero e que escolhi pelas suas competências, essas pessoas farão naturalmente as suas escolhas. É perfeitamente legítimo. Como digo, nós nunca quisemos formar um partido. Nós nunca não temos um traço ideológico comum. Dissemos, nós vimos aqui pelo Porto, o nosso partido é o Porto, o meu partido é o Porto e o nosso partido é o Porto, e essas pessoas no Porto continuarão seguramente a zelar pela cidade. E se depois, no âmbito das ligações que possam ter a partidos, a movimentos, a candidatos, puderem de alguma maneira defender a nossa dama, que é a cidade do Porto, então que o façam. Isso não nos pode condicionar. Nem é uma contradição, porque essa contradição eu resolvia no primeiro dia quando apresentei a minha candidatura no Mercado Ferreira Borges, quando dizem, nesta candidatura cabem todos que quiserem. Muito bem. Rui Moreira, obrigado. Boa noite. Obrigado. Aqui fechamos mais 3 pontos, onde falámos de vários assuntos da atualidade. Boa noite.